Olá, meus amigos aquapaisagistas, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente à Aqualinha e vamos começar aqui mais um outro vídeo. Antes que eu me esqueça, aproveita e deixa seu like aqui, ó, vai ajudar outras pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo e também vai fortalecer o trabalho que a gente está fazendo aqui para vocês, tá certo? Bem, o vídeo de hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante para quem quer entrar no mundo do aquapaisagismo, que é justamente sobre o quê? O CO2. Então nesse vídeo vamos conferir aqui algumas dicas sobre CO2 para você, ó, arrasar no seu aquário, tá certo? Bem, quais são os tipos de CO2 que nós podemos usar em nosso aquário? Existem talvez aí dentro de 4 sistemas que você pode estar usando, tá? Então vamos falar aqui basicamente de 4 sistemas. E dentre esses sistemas, o primeiro é o quê? É o CO2 via fermento. Pô, quem nunca fez uma garrafada aí na vida, hein, gente? Levanta a mão ou taque a primeira pedra. Eu mesmo, quando comecei no aquarismo, lá em 2004, sei lá, meu primeiro sistema de CO2 foi de garrafada, tá? Então, assim, é usado com fermento, é muito simples de fazer, é muito fácil de configurar e são as melhores soluções, assim, se você está com pouca verba e para aquários pequenos, de até 30 litros. Lembrando que ele vai ter um pico, você não consegue controlar o que está saindo dele, vai ter um pico, depois ele vai cair e você vai ter que refazer novamente essa garrafada, né? Então, essa aí é uma das primeiras soluções que você pode estar usando, certo? A segunda solução, ela é um pouco mais cara, mas também é descartável. Se você for procurar em algumas lojas online, você vai ver aí algumas garrafas pressurizadas e elas são às vezes bem pequenininhas de CO2. Então você pode estar usando ela no teu projeto, só que, como eu falei, elas são descartáveis. Então ela tem um custo um pouco maior, ela talvez vai demorar um pouco mais, certo? E esse aí é recomendado para aquários de 30 a 40 litros. Então, se você tem um aquário às vezes desse tamanho, essa é uma solução bacana que você pode encontrar, tá? Ressalva que você talvez vai precisar de algumas conexões e de outros equipamentos para poder ligar isso aí. Não vai ser simplesmente ter aquela ampolinha e já colocar no seu aquário, tá? Então, você vai ter que ver qual é o tipo de produto, fabricante e quais são os elementos que são necessários para que isso venha a ocorrer. Mas fora isso é sucesso, tá certo? Uma outra solução é através do ácido cítrico, tá? Esse sistema é muito baseado e é muito simples, tanto quanto o de fermento. Só que ele, você também não consegue fazer um ajuste tão fino, mas ele é um pouco mais ajustável do que o de fermento. Mas mesmo assim, você pode usar inclusive com válvula solenoide em algumas situações, tá? Para você poder controlar. Mas isso aí também tem que ver como você vai usar isso. Porque às vezes tem um equipamento que você está usando e que essa opção ela não vai ser às vezes tão viável porque não vai dar tanta segurança para você, tá certo? Então o CO2 é uma coisa assim muito complexa, eu acho que é uma das coisas que o aquarista mais tem medo, principalmente nessa quarta opção, que é o usado com o sistema de CO2 pressurizado, que é os nossos bons e velhos cilindros, né? Então tem muitas pessoas que utilizam cilindro de CO2, que é recondicionado e que é feito a inspeção pelas empresas, né, que fornecem isso, onde eles colocam as válvulas de topos, os registros e você pode usar tranquilamente, desde que a pessoa ou a empresa que vendeu para você te dê total segurança. E você também tem, claro, o sistema de CO2 que são já prontos para aquapaisagismo, onde você vai comprar não só o cilindro, mas todos os equipamentos necessários para você poder fazer a ligação e tocar o seu aquário plantado, tá certo? Então essas 4 opções você pode estar utilizando. Claro que todas estão dentro de um orçamento. Se você tem baixo orçamento, você vai dar boa e velha garrafada. Se você tem um orçamento muito bom, cara, você vai no kit pressurizado, que se com certeza você não vai ter problemas, muito pelo contrário, você vai ter ganhos, porque às vezes você vai ter um cilindro aí de 6 quilos, por exemplo, e quando você encher ele com CO2, tu vai ter aí CO2 para um aquário aí de 200 litros, vamos supor, por talvez aí um ano,
sem você pensar que vai ter que fazer uma recarga, entendeu? Então essa é a vantagem a médio e longo prazo. Você vai ter realmente que investir muito alto no começo, mas depois você vai ter resultado. Então isso que é importante, é você colocar numa balança para você poder verificar, cara, qual dessas duas situações melhor eu vou me adequar? Vai ser essa aqui que é o CO2 caseiro, ou eu vou partir logo para o CO2 pressurizado, né? Então isso aí é muito importante para que você venha realmente ter sucesso no seu projeto de aquapaisagismo, tendo um sistema muito eficiente, tá? Claro que eu vou falar para você, invista no CO2 profissional, mas se você não tiver grana, vai na garrafada. A garrafada, como eu falei, você não consegue controlar. Então ela vai ter um pico máximo daqui a pouco, depois de 10 dias, dependendo de como for feita, né? Você vai ter aí a perda do CO2 e vai diminuindo e você precisa realmente repetir novamente, né? Então, isso aí realmente é muito importante, tá? Então, alguns pontos que você precisa saber mais ou menos, tá? Escolher o CO2 certo para o seu tanque. Se você escolher certo, você não vai ter problemas. Você, por exemplo, não precisa ter um cilindro de 6 quilos para um aquário de 1 litro. De 1 litro não, de 30 litros, por exemplo. Você pode ter sim. Só que você, além de ter aí uns 4, 5 anos de CO2 para dentro desse cilindro, você vai gastar muito. Então, às vezes, você ter um cilindro menor é mais vantagem para você comprar, para você fazer aquisição. No meu caso, o meu aquário tem 70 litros e eu tenho 2 ampolas de 1 kg. Então, eu sempre preencho as duas e as duas somadas dá em torno aí de uns 3 meses e meio. Então, assim, para mim na época foi mais vantajoso comprar 2 ampolas do que comprar um cilindro grande onde eu ia pagar muito caro. Então você precisa também só verificar essa questão financeira, que isso é muito importante, tá? Montar o sistema, é muito importante você ler as recomendações do fabricante para que você não tenha problemas na hora de montar, principalmente no quesito que vazamento, que a gente mais vê, principalmente na época dos fóruns, né? Coisas que hoje vocês não precisam, nem fazem acesso mais, era de que, poxa, eu comprei aqui um CO2, né? Principalmente aqueles que eram de extintor de incêndio, e aí meu CO2, pô, ele fica vazio o tempo todo, eu coloco o veda-rosca. Existem algumas conexões que o veda-rosca não é necessário, às vezes até atrapalha, vai ter vazamento. Então você precisa realmente saber se o seu projeto ou se o seu sistema está vazando, né? Então você tem que ter total certeza de que ele está super vedado. Então você tem que seguir as recomendações. Se na recomendação está falando que não é para usar veda-rosca, então não use, porque você talvez vai prejudicar mais ainda. Tá? O uso das conexões, das borrachas, tudo isso tem que ser muito bem pensado para que a borracha não fique muito esticada, saindo do móvel, indo para o aquário, né? Então isso também é muito importante. E claro, uma das coisas que é mais importante que a galera às vezes menos pensa é o difusor, ou como hoje é conhecido, o atomizador de CO2. Qual que é a diferença do difusor para o atomizador? Os dois vão sair bolhas, só que o atomizador, as bolhas vão sair muito menores, então ela vai ter uma área maior de absorção, ou melhor, de mistura na água com o fluxo da filtragem, tá? Então o fluxo da filtragem está vindo aqui, ó, da esquerda para a direita, e o teu CO2 está no sentido contrário da saída. Se for bolhas muito grandes, as bolhas elas vão sair e já vão direto sendo dispersas para a atmosfera. Então você vai ter ali talvez uns 5 a 15, 20 ou 30% de aproveitamento daquela molécula de CO2 que está saindo, ou daquela bolha, tá? Agora, se as bolhas saem micros, aí sim, com o fluxo da água, às vezes o fluxo da água vai forçar com que ela fique num pequeno redemoinho ali e ela vai diminuir no seu tamanho mais ainda porque ela vai estar em contato com a água e aí ela vai ter uma difusão maior do CO2 na água. Então, um atomizador ele é muito mais salutar do que às vezes um difusor normal. Claro que um pode ser mais caro do que o outro, então você precisa aí também escolher da maneira correta.
Além disso, você tem que também definir o tipo de difusor que você quer segundo a fabricação, porque você tem os de vidro, você tem os de acrílico e você tem os de inox. No meu caso, eu uso um atomizador que é de acrílico. Eu uso ele já tem uns 5, 6 anos, nunca tive problema. De vez em quando eu só tenho que limpar a pedra porosa, que ele é desmontável, e ele é um atomizador perfeito. Ele deixa as partículas das bolhas muito pequenininhas e ela ajuda bastante assim na hora da difusão junto com a água do aquário, tá? Os de vidro são na grande maioria, só que você tem que ter cuidado. Se você bater na hora da manutenção estiver limpando o vidro e sem querer encostar, você pode quebrar, assim como as famosas lily pipes, né? Que muitas pessoas acham lindas e maravilhosas, mas na hora de mexer, se não souber fazer, vai dar caca, e aí já era, né? E os de inox eu particularmente nunca usei, tá? Mas eles podem ser usados também tranquilamente. A única desvantagem deles é porque eles vão aparecer muito mais do que os outros dois, que são transparentes. Então fica a teu critério, tá certo? Uma outra coisa está relacionada a definir a taxa de injeção do CO2. No passado, e quando eu falo no passado, lá em meados de 2005, 2006, era uma bolha por segundo que a gente colocava, né? Hoje em dia não, hoje em dia você pode pegar testes, né, de pH junto com de KH e você vai fazer ali um cruzamento de dados para a quantidade de CO2 que você está injetando se está dentro de uma tabela, de um cruzamento que você faz. Então, normalmente, para você deixar ali o pH entre 6,5 ou 6,3 ou 6,2, você vai ajustando o CO2 e você vai fazendo esses testes. E a partir do momento que você vai fazendo esses testes, você vai chegando ali num denominador comum, tá certo? Então, nem muito ácido, nem muito alcalino. Então, você vai sabendo dosar ali justamente para quê? Para que você não tenha problemas, né, de ver, às vezes, seus peixinhos indo na superfície respirar, porque o ambiente às vezes está tão tóxico, está tão ácido ali, com tão pouco oxigênio, que os peixes eles vão para a superfície. Então isso é muito importante também, você verificar a quantidade de CO2 que está sendo injetado no seu aquário versus o tamanho dele, tá? Então às vezes essa regrinha do passado de uma bolha por segundo, às vezes ele vai servir para um aquário menor, até 60 litros. Mas se o teu caso é um aquário de 200, 300 litros, então essa questão aí das bolhas aí já foge um pouquinho, tá certo? Ah, esqueci de falar também, hoje existe também um tipo de difusor que é o inline. O que é o inline? Ele vai vir aonde? Você vai conectar na mangueira de saída do teu canister. Então, quando o teu filtro estiver recebendo a água, passar pelo elemento filtrante e voltar, o difusor ele vai estar ali funcionando e ele já vai levar a água misturada para o teu aquário novamente. Então é menos um elemento dentro do aquário para ele não roubar a atenção. Se o teu aquário for menor, melhor ainda usar esse. Mas são aqueles casos, você só tem que ter cuidado para não ter vazamento, não entupir muito rápido, então você tem que fazer uma manutenção talvez um pouco mais preventiva nesse tipo de difusor do que no difusor que está dentro do teu aquário, tá certo? E nunca esqueça de monitorar o pH do seu aquário, tá? Aquaristas mais experientes dificilmente fazem isso, porque eles já sabem mais ou menos que ali está funcionando, até pela questão da fotossíntese que as plantas já estão fazendo, então não precisa tanto assim. Mas para quem não tem tanta experiência, então é realmente necessário você dar uma calibrada legal, tá certo? Uma outra coisa que é muito importante eu fiz aqui uma rápida tabelinha até para poder dizer aqui para vocês, né? Vou dar uma lida aqui, claro, para poder facilitar um pouco esse entendimento aí dos tipos de CO2 que você pode ter, tá? Então assim, tem um pró e o contra, né? Então tem os prós, lado positivo, e os contras, que é o lado negativo de cada um. Então vamos lá. O tipo de sistema via fermento, quais são os prós? Eles são baratos e fáceis de configurar. Contras, não muito ajustáveis, não confiáveis, melhor para tanques pequenos. Sacou? Garrafa descartável, ou aqueles kitzinhos que eu falei que já vem já umas ampolinhas que você vai fazer uma conexão com o teu aquário, depois você vai jogar fora, não tem como preencher com CO2 novo.
Ele é mais estável que o fermento, oferece mais controle. Garrafas precisam ser substituídas, perdão. Então esse foi os prós, tá? Ele é mais estável que o fermento e oferece mais controle. E os contras? Garrafas precisam ser substituídas, é fato. Melhor para tanques pequenos e médios, principalmente em relação ao tamanho, né, que você vai colocar. E talvez o preço seja um pouquinho mais salgado, porque se você pegar esse valor e multiplicar por meses, então você vai ver quanto que você vai fazer de investimento em relação a isso, tá? O ácido cítrico, os prós, mais ajustável que o fermento e pode ser usado válvula solenoide. Eu não recomendo, tá? Mas a literatura aí diz que você pode estar utilizando. Isso foi uma grande pesquisa que eu fiz. E dependendo do sistema e dependendo do tipo de garrafa, talvez você possa fazer isso, mas eu não recomendo. Requer ácido cítrico, melhor para tanques médios. Então achar um ácido cítrico aí vai ser talvez mais complicado. Então no Brasil eu vejo que não é muito assim utilizado essa questão do CO2 cítrico, nem na minha época. Na minha época era feito com fermento ou com gelatina, né? Então se você for fazer uma garrafada, faça a garrafada normal, que é de fermento. Essa de ácido cítrico, eu sei que ela é mais controle e tal, mas eu não aconselho, tá? E o pressurizado, que é o kit profissional que a gente utiliza. O controle é preciso, ele é confiável e é versátil. Mesmo os grandões, tu pode deixar escondido ali que ninguém vai ver. Você vai ver realmente, né, a mangueira junto com o difusor voltando para o aquário. Então ele é muito mais fácil de você estar alimentando, tá certo? Quais são os contras? Ele é caro, você tem que ter realmente bala na agulha, e melhor para tanques médios para grande, porque o investimento é alto, mas nada impede você ter também um sistema desse num aquário pequeno, de 30, 20 litros. Muito pelo contrário, como eu falei, tudo vai depender do teu orçamento. Assim como uns vídeos que eu fiz, eu acho que há 2 anos atrás, uma das coisas mais importantes dentro do planejamento do teu aquário é ver o quanto que você pode gastar por mês. E esse gasto ele vai se tornar investimento quando você fizer o planejamento, porque aí você vai investir de maneira correta. Agora, se você começar a gastar de qualquer maneira, realmente vai ser um gasto, porque você não vai investir, tá certo? Então, senhores, como eu falei no último vídeo da iluminação, eu acho que agora que o CO2 é uma coisa muito importante que casa junto com a iluminação. Se você agora está com a iluminação bacana, onde tem a quantidade de par correto para dentro do teu aquário, então você precisa ter um sistema de CO2 eficiente, tá? E uma das coisas mais importantes, que eu vou tentar até demonstrar aqui também, deixa eu só ver o que nós temos aqui para demonstrar. Aqui, ó, vamos supor que nós temos aqui um aquário hipotético. Aqui está a saída do teu canister, tá? E aqui do outro lado você coloca, não precisa botar tão embaixo, você pode colocar na metade o difusor. Então o movimento da água do canister, ele vai vir aqui, vai passar pelo difusor e vai levar esse CO2 para todo o aquário. Então o fluxo precisa ser constante e bom, não é forte, mas é constante e bom. Ah, mas eu não tenho um filtro canister, eu tenho um hang-on. O hang-on é aquele que cai, né, como um chafariz. Chafariz não, uma queda d'água. O hang-on tem uma pequena desvantagem, porque ele faz uma movimentação muito grande na água. Então, mesmo que tu venha usar um difusor bacana, uma percentual muito grande do CO2 vai ser disperso na atmosfera. Pode ser usado? Deve ser usado. Da mesma forma, o que acontece? O hang-on, ele vai estar aqui, ó. Tá, vou fazer aqui então. O hang-on, ele vai estar aqui, ó. Então, o aquário, aqui está o fundo do aquário e aqui está a frente. Então, o movimento da água vai ser esse, tá? Então, você também pode colocar o teu difusor, só que em vez de você colocar ele aqui no meio, eu aconselho você colocar o mais próximo aqui do vidro, tá? Porque ele vai pegar um pouco desse movimento da água que está vindo aqui na frente, no vidro da frente, e vai ajudar também a dispersar e movimentar essas bolhas. Então o atomizador aqui seria o mais ideal em relação ao hang-on, tá? Então fica essa dica aí para você, tá certo? Então, gente, esse aqui é mais um vídeo, tá? Eu agradeço mais uma vez aí pela participação de todos.
Já estou recebendo alguns pedidos aqui no Instagram para fazer alguns outros tipos de vídeo. Então eu vou tentando aí fazer isso aí pelo menos uma vez por semana agora, como eu tinha comentado. Não deixe de deixar o seu like, se inscreva no canal, deixa um comentário, fala se você gostou ou não, se isso ajudou ou não. Eu sei que para a grande maioria dos aquapaisagistas, isso que eu acabei de falar é tão simples quanto, mas para quem está começando, eu sei que ainda tem muitas pessoas que têm dúvidas ainda. Então, é justamente isso. Esse vídeo aqui que estou sendo criado é justamente para poder facilitar a sua vida e fazer com que você invista e não gaste no aquarismo, mas você permaneça nele, tá certo? Porque o aquarismo é um hobby tão lindo e maravilhoso que você precisa fazer parte desse mundo, tá certo? Então, gente, mais uma vez muito obrigado, te vejo no futuro, tá certo? E até o próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau!